Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Experimentem o café arábica. Café arábica é o café especial. É um café que tem feito com que o Brasil passe a ter uma excelente reputação internacional como um dos melhores, um dos maiores produtores de café especial do mundo, rivalizando aí com a Colômbia, por exemplo. Vale a pena conhecer. Se você mora numa cidade que tem boas cafeterias, você vai encontrar esses cafés nessas cafeterias. Geralmente eles vendem os pacotinhos de 250 gramas. Você pode pedir para moer no local ou se você tiver um moedor em casa, você leva e moe na medida que for fazendo o café. Se você mora em cidades como Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Curitiba, você vai encontrar cafeterias que sejam boas e que vendam cafés especiais. É só procurar. Para quem mora em cidades mais distantes dos principais centros urbanos, aí eu diria assim, tenta pelo site. Né? Existem vários sites especializados na venda de cafés especiais. Eu poderia citar alguns que eu consulto. A Starbucks, infelizmente, não vendem, acredite, em pleno século XXI, a Starbucks não vende seus produtos pela internet. Não tem e-commerce a Starbucks, acreditem nisso. Então, se você não tem um Starbucks em casa, ou perto de casa, você não vai poder comprar os produtos dela. Mas você tem sites como o do Santo Grão, que é uma cafeteria de São Paulo, eles vendem pela internet. Aqui na Bahia tem a Latitude 13, que faz venda pela internet. Tem o Will Barista em São Paulo, que faz venda também pela internet. O Otávio Café, também em São Paulo, faz venda pela internet. Então, são algumas. Em Curitiba tem uma boa cafeteria, a Luca Café. Eu acredito que eles façam também venda de cafés pela internet. Então, vocês dão um busca aí na internet que vocês vão encontrar algumas cafeterias especializadas que vendem bons cafés. Tem de tudo quanto é preço, variando aí na faixa de R$ 17 até R$ 60 um pacotinho de 250 gramas. Então, obviamente, esteja aí de acordo com o seu interesse e o seu bolso para fazer a escolha. Os cafés especiais, independente de qualquer coisa, são bons para você conhecer, mesmo os que são vendidos a um preço menor. Pode ter certeza disso. Não só vale a pena comprar o caro. Não, esse de 17, de 20 reais, com certeza você vai poder se deliciar com a sua escolha. Bom, o nosso café com ações de hoje, a gente vai destacar aqui, dentre as notícias e informações, eu queria destacar que o BNDES zerou a quantidade de ações que possuía da Vale. Ele fez uma venda, foi vendendo ao longo aí dos últimos meses, aproveitou recentemente a alta do minério de ferro e foi se desfazendo gradualmente de 119 milhões de ações da Vale desde o início desse ano. Levantou com a operação, mais de 11 bilhões de reais a preço de hoje. Então foi uma venda que o BNDES foi fazendo, né? Essa posição não podia ser negociada até recentemente em virtude de um acordo de acionistas da Vale que expirou em 9 de novembro. Né? Com isso, o BNDES se sentiu livre para fazer essa negociação. O banco ainda detém posições expressivas na JBS, Eletrobras, Copel e Semig. Acredito que também estarão aí buscando se desfazer desses papéis no decorrer desse ano. Né? Isso é bom. Nós falamos outro dia sobre a Vale e destacamos isso, de que quanto menos fundos de pensão de estatais e do BNDES nas empresas privadas, melhor, porque acaba tendo menos ingerência do poder público sobre as empresas privadas, que às vezes, por conta de ter uma presença maior, de alguma maneira, ainda que indireta, do Estado, né? Por conta do BNDES, do fundo de pensão do Banco do Brasil, do fundo de pensão da Petrobras, da Eletrobras, né, da Caixa, acaba depois exercendo uma influência
para tentar, vamos dizer assim, manobrar seus interesses junto à empresa. E muitas vezes isso gera estranhamentos. Não foi outra a razão, a saída há tempos atrás, quando ainda vivo, né, o Rogério Agnelli, ele deixou a Vale, a presidência da Vale, porque a dona Dilma Rousseff estava querendo interferir nas decisões estratégicas da Vale, por meio dos fundos de pensão e por meio do BNDES. Então, quanto menos presença do Estado, melhor para as empresas e para nós investidores. Sempre tenho isso em mente. Uma notícia que me chamou a atenção e eu acho assim super positiva, investidores que se sentiram prejudicados pela desvalorização da Petrobras nos últimos dias estão preparando uma ação coletiva para questionar as perdas nas suas ações por conta dos ruídos provocados pelo governo federal. Isso é ótimo. Nos Estados Unidos, super comum esse tipo de ação. Na hora que o investidor se sente prejudicado por alguma coisa por parte da empresa que foi estranha à sua finalidade, à sua razão de ser, de existir, o investidor pode acionar na justiça e pedir uma reparação. No caso da Petrobras, quando teve aqueles problemas lá atrás, no governo Dilma, que tentou segurar o preço do combustível, né? Depois também as denúncias de corrupção feitas na Lava Jato, tudo isso motivou ações dos investidores americanos pedindo ressarcimento de suas perdas, entendeu? E ganharam nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é preciso criar essa cultura para as pessoas deixarem de ser cordeirinhos, né? E acabam sendo prejudicados por esses ruídos causados pelos governos, não interessa quais sejam, e ficam com prejuízo. E está na hora de reverter isso, né? Então me chamou essa atenção. Um dos responsáveis pela ação coletiva por perdas dos investidores com esquema de corrupção investigado da Lava Jato, o advogado André Almeida, ele diz que está preparando um processo semelhante com relação à perda do valor de mercado da Petrobras após as declarações feitas pelo governo federal nos últimos dias. Ele alega que o governo extrapolou as suas atribuições como acionista majoritário ao querer que a empresa fizesse políticas de controle de preço. A Petrobras não é uma empresa do governo brasileiro, ela tem acionistas privados. Eu comentei isso aqui para vocês, né? Porque se a estatal ela não tivesse negociando ações em bolsa, o governo podia fazer o que quisesse. Capital fechado. Se ela quisesse subsidiar a gasolina e botar a R$1, ela estava livre para fazer isso. Mas quando a empresa tem ações na bolsa, você tem que ter cuidado, porque aí você está envolvendo com o interesse de terceiros que estão acreditando que a empresa tenha um compromisso com a geração de resultados, né? Então você não pode ficar dizendo, a gasolina está alta, o óleo diesel está alto, eu preciso baixar o preço do óleo diesel, né? A Petrobras não está sendo racional, já fez 3, 4, 5 aumentos esse mês, entendeu? Esse ano. Isso não cabe no cenário, no contexto de gestão da estatal. Esse tipo de assunto não cabe. Então, o advogado está articulando na ação que ele moveu em 2014, no âmbito da Lava Jato, a Petrobras acabou fechando um acordo para pagar quase 3 bilhões de dólares à época aos investidores. Almeida evita prever valores para a ação atual, mas fala também em bilhões de dólares. Lembremos que a queda da ação da Petrobras, do valor de mercado, chegou a 100 bilhões de reais agora recentemente, né? O advogado argumenta que o governo vem reclamando há tempos da política de preço dos combustíveis da estatal e que isso é um grande equívoco. E que a mudança do comando da empresa acabou sinalizando para o mercado de que haveria uma manifestação de controle, né? Exato. Se você vem com um discurso e muda o presidente, óbvio que você está reforçando que vai mexer no preço do combustível. Isso
É assim, primário, para se entender, primário, primário. Após o anúncio da nomeação do general Joaquim Silva e Luna, as ações derreteram na Bolsa e o valor de mercado da Petrobras chegou a cair 102 bilhões. O advogado diz que a empresa vem sofrendo diversos meses de influência, de pressões para segurar os preços dos combustíveis, sobretudo por conta da pressão dos caminhoneiros, e que agora o mercado entendeu que isso ficou evidente com a troca do comando da organização. A Petrobras tem sócios, tem um estatuto, tem que respeitar a lei, não pode ser usada para fazer política pública. Perfeito. A leitura é essa, não há o que discutir nesse aspecto, né? E eu queria aqui, para finalizar, dizer o seguinte: quase 50%, a depender do estado, às vezes chega até um pouco mais, mas em média 50% do custo do litro de combustível é imposto. Você sabia disso? Então vamos pegar aqui uma média. O litro da gasolina esteja a R$ 5,40. R$ 2,70 é imposto. Isso significa dizer que se você zerasse os impostos, você teria o custo de venda do produto na bomba por R$ 2,70. Simples assim. Então o governo sempre fica dizendo que o problema é da Petrobras. O problema não é da Petrobras, gente. O problema é a carga tributária do brasileiro. Simples. Bora aprender a pensar, né? O problema é a carga tributária brasileira. Só que os estados não querem abrir mão dos seus impostos, ainda mais com a destruição causada nas suas economias pela pandemia. E o governo federal também está com o pires na mão. Então ninguém quer mexer em imposto. Essa é a verdade. Entendeu? O presidente até está dizendo que quer zerar alguns impostos federais, mas os estados não estão dispostos a fazer isso. Entendeu? Mas o fato concreto é que, de um valor de gasolina de litro de R$ 5,40, R$ 2,70 em média é imposto. Tem estado que às vezes chega a mais de 50%, chega a 60% de carga tributária. Entendeu? Por conta do ICMS que varia de estado para estado, né? Que isso é outra parafernália que precisava ser arrumada na reforma tributária, né? O ICMS deveria ser único para todos os estados brasileiros e não ficar variando de estado para estado, porque isso gera uma guerra fiscal. Mas enfim, a moral da questão é essa. Duas questões que a gente precisa entender. Metade do preço do combustível é imposto. Se o governo quer baixar o preço do combustível, tem que parar de pressionar a Petrobras e fazer o que lhe cabe, que é baixar os impostos. Simples assim. Simples assim. E a outra coisa é que, de fato, não cabe fazer pressão na Petrobras se ela tem ações negociadas na Bolsa. Quer fazer o que quiser na Petrobras? Tira a empresa da Bolsa. Isso é possível. Agora não está sendo dito que o Bradesco e o Itaú, que são sócios da Cielo, querem retirar a Cielo da Bolsa de Valores e fechar o capital? Perfeito. Essa é uma decisão possível de ser feita. Então, retira-se a Petrobras da Bolsa, fecha o capital. E aí você faz o que quer. Agora, se vai deixar na Bolsa, aí você já não faz o que quer. Aí não cabe fazer pressões, não cabe pedir para baixar o preço do óleo diesel, do combustível, entendeu? Aí você faz na outra ponta o que lhe cabe, que é baixar os impostos do Estado e da União. Simples assim. E parabéns ao advogado que vai fazer essa mobilização aí com os acionistas. Você que tem ações da Petrobras, pode procurar aí o advogado André Almeida, que foi um advogado que já ganhou uma ação na época da Lava Jato por conta de perdas dos acionistas minoritários com relação à desvalorização das ações da Petrobras naquela época. Então, cabe aí vocês prejudicados procurarem esse advogado pelo Google, não conheço ele, essa é uma matéria que saiu no jornal, para que ele também, vocês possam entrar nessa ação para tentar, de alguma forma, serem compensados pelas suas perdas. Está na hora do brasileiro aprender a fazer isso, lutar pelos seus direitos. Os americanos são muito bons nisso, os europeus também são muito bons nisso, os asiáticos. Nós precisamos aprender, temos muito que aprender. Com fé em Deus a gente vai avançar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.